verdade é que a verdade é que nós não somos fruto de experiências ruins do nosso passado. Somos fruto da promessa de Deus para nós, né? E a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, você tem que entender que o seu passado não define o seu futuro, o seu presente de hoje. Ele não deve ser a definição. O que define o seu futuro é as promessas de Deus para a sua vida. E você precisa conhecer as promessas que Deus tem para você. Né? Nós conhecemos através da palavra de Deus, mas também tem promessas específicas, promessas que o Senhor fez para você. E que às vezes você pensa assim, nossa, mas está demorando tanto para acontecer, né? Eu até acredito que possa acontecer um dia, quem sabe. Ou talvez Deus tenha se esquecido de mim, né? Ou talvez eu ouvi errado. Não era de Deus, né? Foi só os meus pensamentos, sabe? A gente cai muito nessa cilada, né? Nesse engano. Mas nós precisamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas, porque é ela que nos sustenta nos dias ruins, né? Nós sabemos que tem dias ruins, acontece com todos nós, né? E são as promessas de Deus que nos sustentam. E aqui eu queria abrir um parênteses, contar um breve testemunho da minha vida, né? De como a promessa sustenta a nossa fé e também nos livra da própria morte, de fato. Eu, na minha última gestação, né, da minha filha, agora ela está com quase 3 aninhos, e eu com muitos problemas, né, por ser diabética e tudo mais, tive muitas complicações. E depois do parto, uma semana depois do parto, isso não tem nem registro na medicina, mas aconteceu comigo. Uma semana depois do parto, eu tive eclâmpsia. Minha pressão subiu e rompeu uma veia dentro da minha barriga, onde começou a perder muito sangue. E aí ali eu fui para o hospital, né? Entrei em sala de cirurgia às pressas e já ia para 3 horas ali dentro e o médico não conseguia estancar o sangue e eu senti que de fato eu estava partindo. Mas na hora que eu estava assim, sabe, me desligando mesmo, eu lembrei de uma promessa que o Senhor fez para minha vida, que Ele tinha uma obra grande e prevalecente para fazer através de mim. Aí eu falei, opa, não fiz nada até agora. Tenho nada grande, nada que prevaleceu, então eu vou voltar. Eu não vou hoje, não. E aqui naquele momento eu voltei assim, né, para a consciência e comecei a orar em línguas no momento. E até meu médico falou assim: o que ela tá falando, né? A enfermeira falou: eu acho que ela é crente, que ela tá falando alguma coisa diferente ali. E ele pediu para mim continuar falando, orando no caso. E eu continuei. E ele fala que naquele momento a hemorragia estancou. E ele estava 3 horas tentando fazer parar, né? E ali eu entendi que porque o Senhor me deu uma promessa, eu me agarrei a ela. Falei assim, não vai ser hoje não, né? Eu vou voltar e vou fazer essa obra acontecer, né? Eu creio que uma delas hoje poder estar aqui. Então você precisa saber qual é a promessa que Deus tem para você, né? Uma delas eu falei aqui, é uma vida abundante, não é uma vida de escassez, não é uma vida infeliz no casamento. O casamento foi feito para que nós pudéssemos desfrutar, né? E o Senhor tem isso para você. Então você precisa buscar isso no Senhor, né? E crer que Ele é poderoso para fazer, né? E Ele tem desejo de te abençoar. Amém? Né? Você conhece a história de Esther, né? No livro, na Bíblia tem um livro de Esther, né? Que tem o seu próprio nome. E a Bíblia conta que ela era uma jovem judia, órfã, né? Que fora adotada pelo seu primo, né? No momento de exílio que teve ali no cativeiro da Babilônia. E ali eles ficaram como escravo, até que foram deportados para a Pérsia. E de uma forma sobrenatural, Esther foi escolhida entre dezenas de mulheres para ocupar o lugar da rainha Vasti. Então, né, ao lado do rei Assuero, né? Então, a Esther ela foi usada por Deus para desfazer um decreto de morte que havia sobre o povo judeu naquela época, né? Que história fascinante. Ela poderia pensar, poxa, olha a minha vida, olha a minha história. Você acha que eu vou acreditar que eu posso chegar a ser rainha algum dia? Na realidade, não tinha nenhum cabimento que ela pudesse chegar no trono dessa forma. Mas o Senhor, ela tinha um plano para ela. E aqui eu vou para o terceiro ponto. Declare a vitória diante das circunstâncias. Né? Com certeza, Esther, ela tinha motivos, muitos motivos, né, meninas, de reclamar da sua vida. Ai, Deus, mas se o Senhor existisse mesmo, como que o Senhor permite que os meus pais morram, eu fico sozinha, que um primo tenha que me criar,
né? Imagina que um homem criar uma menina, eu não sei vocês, eu, no caso aqui, eu tenho 2 meninas, e quando eu preciso sair e meu marido fica tomando conta, ainda bem que ela tem a ajuda da minha mãe, porque senão sai com os cabelos tudo esvaçado, com roupa do jeito que dá, ele deixa a pequena escolher a roupa dela, então imagina. Então, você imagina que Esther não poderia ser uma moça muito bonita, assim, apresentável, né? Então, ela foi escolhida de uma forma sobrenatural. Quando ela foi para o palácio ali, ela teve todo o cuidado, né? Do, Desculpa, eu esqueci o nome dele agora. Que cuidou dela, da beleza dela, para que ela pudesse ter sido escolhida. Mas até então foi algo totalmente sobrenatural, né? Ela poderia ficar reclamando, ai, como eu sofri, ai, como minha vida é difícil, né? Também não tinha como ter outro resultado na minha vida. Olha tudo que eu vim carregando até hoje. Ela poderia ter feito isso, mas em nenhum momento na Bíblia nós lemos isso, que ela teve esse momento de ficar reclamando, né? Nós usamos a palavra murmurar, né? Irmãs, a gente perde muito tempo murmurando, e a murmuração, além de ser pecado, não nos leva a nada, né? A gente poderia passar muito mais tempo orando, né, pelo determinado assunto que nos acomete muitas vezes, que nos entristece, do que murmurar, né? Isso não nos dá resultado. Mas nós vimos ao contrário na vida de Esther, né? Ela tinha uma relação bem resolvida com o seu passado. Ela não ficou ali reclamando. Ela falou assim: não, tudo bem, não sei quais são os motivos que isso aconteceu comigo, que meus pais morreram, mas hoje eu estou aqui. E o que é que tem para mim? O que eu posso fazer com o que eu tenho? Né? Eu vou fazer o melhor. Então, nós vemos uma mulher de fibra, de coragem, né? Que sabia quem ela era, que tinha uma atitude e uma confissão positiva de si mesma. Então, um outro exemplo até que nós também temos sobre isso, a respeito desse assunto, é a relação do povo de Israel, né? Eles eram escravos ali no Egito, né? E o Senhor, quando traz eles para trazer para o caminho de Canaã, eles eram um povo que foi muito massacrado, né? Era um povo que sofreu demais, né? Ali em Êxodo 3, que conta a história da saída do povo de Israel, do Egito para Canaã, né? Conta toda a história de como eles eram, muitos ali até, torturados. Eles trabalhavam de sol a sol. Ou seja, era muito machucado. Era um povo muito, né? Eu diria muito triste, porque viver naquelas condições não deveria ser nada fácil. Mas durante o percurso do Egito até Canaã, o povo de Israel passou pelo deserto. Então a gente vê aqui, o deserto fala de uma passagem na nossa vida, não é moradia. Né? Você talvez possa estar no deserto, você vai entender que é apenas uma passagem. Não é onde você deve morar, não é onde o Senhor te colocou para viver a sua vida. O Senhor quer te levar para Canaã, que é a terra onde mana leite e mel, que é as promessas de Deus para nós. O deserto é uma passagem. Então, eles eram escravos, né, lá, egípcios. Então, eles não tinham forças mais, eles estavam cansados daquela vida. E uma viagem que era para durar no máximo 9 meses, durou 40 anos. Isso porque não foi porque Deus quis, porque Deus estava tratando, porque às vezes o nosso pensamento é de que, eu estou passando por isso porque Deus quer me tratar. Porque eu preciso aprender algo, e aí, de fato, o deserto a gente aprende mesmo. Mas, como eu falei, é apenas uma passagem. Mas por que o povo de Israel passou 40 anos ali? Foi por causa de uma atitude errada. E isso aqui nós aprendemos para que nós possamos mudar na nossa vida. Você não precisa passar 40 anos dentro de um casamento que está ruim. Você também não deve sair. Tem suas questões, não é sobre isso que hoje estou falando. Mas eu quero que você entenda que pode mudar. O Senhor quer mudar. É esse o desejo do Senhor para as nossas vidas, né? Deus disse a Moisés que mandasse homens para espiar a terra de Canaã e que fizesse uma avaliação de quem habitava nela, se era uma terra boa, se era uma terra má, se era uma terra fértil, né? Ou era uma terra que não dava nada. E, por fim, mandou que trouxesse um fruto daquela terra, né? Isso, o relato de 2 espias em relação à terra foi de que ela era boa, mas o povo que habitava era poderoso.
mais forte que os israelitas. Um povo que adorava, que devorava os seus moradores, por isso eles não poderiam subir contra ele. Então ali eles viram homens de grande estatura. Eles olharam para quê? Para o problema daquela terra. Só que Deus já havia falado: eu vou te dar uma terra onde mana leite e mel. Então essa é a promessa na sua vida. O Senhor falou que vai te dar um casamento abençoado. O Senhor falou que vai te dar filhos abençoados. Eu não sei o que você busca hoje, né? Mas o Senhor tem prazer em responder as nossas orações. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas sabe qual que é a atitude errada que nós temos em relação a isso? É infamar a terra. E eu quero explicar isso para vocês, né? Moisés mandou 12 espias. 10 trouxeram para ele o quê? A terra é boa. A terra é agradável, a terra dá muitos frutos grandes, né? É uma terra que eu nunca vi. Mas o povo que mora lá, para a gente, vai matar. Não tem condição. Nós somos muito pequenos, nós somos como gafanhotos diante deles. Nisso veio apenas Josué e Caleb, que trouxe assim: não, a terra é muito boa, o povo que mora lá realmente são grandes, são numerosos, porém, quem está ao nosso favor? É o Deus dos exércitos. Então, eles não olharam para o problema. Eles sabiam que eles tinham como vencer aquilo, porque o Senhor estava com eles. Então, nós temos aqui duas declarações, uma de derrota e uma de vitória. Qual que é a declaração que você está dando diante do seu problema? É de que você não consegue mesmo? É de que, não é fácil mesmo, esse homem não muda, não vai mudar nunca, o tanto de jejum que eu já fiz, e parece que quanto mais eu oro, pior fica. Né? As nossas declarações podem nos fazer infamar a terra. Né? E é impressionante ver que, como Josué e Caleb, havia outra atitude, um outro espírito. Então, vendo Deus que havia neles uma postura de fé, é isso que muda tudo, uma postura de fé. E fé é crer naquilo que nós não vemos e acreditar naquilo que ainda há de vir. Então, você precisa crer. Você não está vendo, mas vai acontecer. Então, é muito sério nós duvidarmos e fazer declarações erradas. Né? O povo de Israel não entrou na terra. Apenas Josué e Caleb e a sua família que entraram na terra. Porque eles creram e declararam palavras de afirmação. Né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes você não está vivendo o propósito de Deus para sua vida porque você está declarando palavras erradas ao seu respeito. Às vezes você tem um desejo de, eu não sei, um sonho de abrir um negócio, um sonho de trabalhar, enfim, eu não sei o que você deseja. Mas diante do primeiro problema, né, você fala: não, acabou, isso não é para mim, não, realmente né, eu estou falando aqui, o senhor está falando no meu coração também, porque isso é uma luta minha também, né? Então, assim, nós precisamos declarar palavras de bênção sobre a nossa casa. Eu costumava dizer, né, às vezes a gente vem de uma criação, a minha mãe é mais secona, então a gente nunca teve esse negócio de ficar abraçando, abraça esse dia de aniversário, Natal, né? Ai, te amo e pronto. E as minhas filhas já vêm para quebrar isso em mim, né? E aí eu tenho que, a minha filha mesmo, a minha mais velha mesmo, é um doce. Doce, doce, doce. Inclusive o nome dela significa isso, mulher doce, Carolina. E aí ela vem me abraçar e fica e tal, e aquilo quebra. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque nós precisamos mudar o nosso futuro com novos hábitos. Eu não posso olhar para o meu passado e achar que ele é que determina quem eu vou ser. Não, aquilo ficou no passado. Quando eu morri no velho homem, aquilo morreu também. Então, muitas vezes nós deixamos de desfrutar das promessas de Deus, tem para nós, por causa das palavras que nós dizemos. O Senhor diz em sua palavra que nós já somos mais que vencedores. E você precisa crer nessa verdade. Né? Você precisa crer que você é uma vencedora. E o nosso quarto ponto, mude as suas confissões. Então, você está percebendo que uma vai puxando a outra aí, né? Então, mude as suas confissões. Independente do que você está vendo, do que você sente. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por aquilo que nós sentimos. Nós andamos por fé.
Então, não há lugar para a derrota em nossa vida, pois aquele que é o vencedor nos amou, agora vive dentro de nós e nos dá a vitória. Então, portanto, se temos feito declarações de derrota a nosso respeito, é necessário nós mudarmos essa atitude. É uma questão de atitude. E precisar mudar as nossas confissões. Então, ao invés de falar como um derrotado, ai, né? Sabe aquele. Eu não assisti esse desenho, mas tem um desenho antigo, que tem uma senhora que fica, ó céu, só vida, né? Tem gente que acorda. Gente, não é chato estar perto de uma pessoa que só reclama? É ruim, né? Você chamaria alguém para viajar? Aquela pessoa que só reclama o dia inteiro, tudo reclama. Se tá chovendo, ela reclama. Se tá seco, ela reclama. Se tá frio, ela reclama. Se tiver calor também. É ruim. Você nem quer estar perto de uma pessoa assim. Então, nós temos que nos policiar, né? Muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa, né? E não é esse o desejo do Senhor para nós. Então, aquelas espias que infamaram a terra, sabe o que é infamar? Eu falei várias vezes a palavra infamar, mas é quando você começa a falar mal e desprezar as promessas de Deus para sua vida. Então, sabe aquele senhor lá do seu lado, seu esposo? Ele é promessa de Deus para sua vida. Teve um momento lá que você desejou se casar, né? Eu não sei se todos aqui são casados, mas agora eu quero falar com as casadas. Ele é promessa de Deus para sua vida. Eu sei que não é todo dia que é fácil lidar com a pessoa, né? Mas ele é o melhor de Deus para sua vida. Aí você fala, nossa, mas esse é o melhor de Deus? Senhor, tem misericórdia. Ora, o Senhor transforma as pessoas. Só que infamar a terra não é o melhor caminho, né? Você tem que declarar aquilo que você quer ver, né? Esses dias eu ouvi uma outra palavra que, quem sabe, numa outra oportunidade, falou muito comigo sobre isso também. Que às vezes amaldiçoar não é apenas você falar, eu te amaldiçoo. É você crescer os olhos nos defeitos das pessoas. E quando a gente amaldiçoa, né, a palavra fala, né, que Jesus, ao passar por uma árvore e viu que ela não dava frutos, ele amaldiçoou e aquela árvore secou. Então, quando você amaldiçoa algo, aquilo seca. Mas quando você abençoa, aquilo cresce e se multiplica. Então, quando você fala mal do seu marido, primeiro você está falando mal de você mesmo, porque você é uma só carne com ele. Só que ali você está amaldiçoando. Em vez de ele crescer e se multiplicar nos dons, em algo bom, ele vai o quê? Morrer. E quando você declara bênção sobre ele, aquilo vai multiplicar. Então, por mais que você não esteja vendo que ele é um homem bom, que ele é um homem que te ajuda, que, enfim, você tem que declarar palavras para que essas palavras cresçam e sejam realidade na vida dele. É fácil a gente só ver os defeitos, né? A gente só vê aquilo que está à mostra, mas você tem que declarar aquilo que você não está vendo muitas vezes. É aí que vai mudar, né? A gente, às vezes, né, as irmãs solteiras, eu não sei se tem irmãs solteiras aí, mas, às vezes você olha para lá e fala assim, nossa, tanta gente casando do meu lado e nada. Eu vou ficar para titia mesmo. Eu não vou casar mesmo nunca, né? Então, isso é infamar a terra, né? Você declarar coisas da promessa de Deus. Deus prometeu uma família para você. E aí você, em vez de declarar e orar sobre ela, você está infamando a terra, você está declarando palavras contrárias, né? Então, isso te faz perder a promessa de Deus na sua vida. Você precisa mudar essa atitude. Pode até ser que você viva e veja tal situação, mas essa não deve ser a sua declaração. Pode até ser que está tudo ruim, mas você não pode declarar, né? Tem pessoas que enchem a boca para falar, nossa, hoje o meu dia está terrível. Não devia nem ter levantado da cama. E vai mudar como? Se essa é a sua declaração. Né? Você precisa mudar a sua atitude. O Senhor, ele fala claramente hoje no coração de algumas irmãs. Você está vivendo aquilo que você declara. Então, você precisa declarar outras palavras. Dani, mas então eu vou declarar mentira? Não. Você vai declarar aquilo que você quer ver. O que você quer ver na sua casa? O que você quer ver no seu casamento? O que você quer ver na vida dos seus filhos? Né? Você vai declarar isso. Até que aconteça de fato. Então, isso é uma realidade. É uma mudança de mentalidade. Né? Você tem que ter uma postura, andar por fé.
mais uma vez eu digo, nós não andamos por vista. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Ai, Deus não está fazendo nada. Eu ando por fé. Está acontecendo. O Senhor está preparando, o Senhor está fazendo. Essa deve ser as declarações da nossa vida. Amém? Lá em Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. Então, é por fé, irmãos. Andar com Cristo é andar por fé. Né? É você ver aquilo que você... é que você crer naquilo que você não está vendo. Mas você tem certeza de que vai acontecer. Então, o cuidado com que você... cuidado com o que você fala. Né? Palavras são sementes. Eu comecei dizendo isso. Palavras faladas são sementes plantadas. Né? E palavras repetidas são sementes regadas e que vão germinar. Então, nós precisamos tomar cuidado com nossas palavras. Não fale de doença, sabe? Tem pessoas que você não pode chegar perto dela e falar assim, nossa, estou com dor de cabeça, eu estou com dor disso. Pode até ser, de fato, que você viva dessa forma. Mas quanto mais você fala que você tá, mais você fica doente. Ai, hoje eu, sabe, sempre tem uma história triste para contar. Não seja você essa pessoa. Seja você aquela que motiva as outras. Se alguém chegou perto de você para contar a história triste, que de fato às vezes acontece, nós precisamos até ouvir umas às outras. Mas que nós possamos ser aquelas que vai trazer palavras de vida, né? Não fala de fracasso. Ai, tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu pego, nossa, só dá problema. Fala de vitória. Onde colocar as minhas mãos vai prosperar, né? O que eu me puser a fazer vai acontecer, né? É sobre isso que o Senhor tem. É isso que o Senhor tem para você. Não fala de necessidade. Ai, nossa, como é esse mês? Todo mês é um. Ai, tem que comer. Como é que fala, o povo fala? Tem que vender o almoço para comer a janta. Realmente, tem dias que tem mês até que aperta mais, né? Mas não é a nossa realidade. O Senhor não tem prazer em que você passe por necessidades. Não é esse o prazer de Deus. Tudo bem que às vezes é um erro nosso ali nas nossas finanças, mas não é sobre isso que o Senhor tem. O Senhor tem prosperidade para você. Porque a bênção do Senhor está no dar. Você vai dar como? Você não tem. E o Senhor, ele quer usar você para dar. Então, não aceite uma vida de miséria, né? O Senhor tem grandes coisas para você. Fala sobre abundância, fala sobre coisas grandes, né, que o Senhor tem para você, né? Ignore as palavras negativas que os outros disseram a seu respeito, né? Aproprie-se da palavra de Deus. Por que que você aceita muito mais uma palavra negativa do que a palavra de Deus sobre a sua vida? Se um passa por você e fala assim, nossa, como que esse cabelo seu tá feio, né? Aí você já acabou seu dia. Dependendo da pessoa, então, você não sai nem de casa. Não é isso que o Senhor tem para você. Tá feio, eu vou arrumar, né? Não vou aceitar. E, infelizmente, o diabo usa as pessoas mais próximas para nos machucar. Então, você precisa estar atento a isso. Eu sei que às vezes não é fácil, mas você precisa praticar que aquilo que Deus tem, a verdade que Deus fala sobre você, é aquilo que você é, não a verdade daquilo que as pessoas falam a seu respeito. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E você é amada, você é favorecida, você é perdoada, completamente perdoada. Você tem que entender isso, que independente do que o que aconteceu nos seus dias, quais foram as atitudes erradas que você tomou, você é completamente perdoada. E por isso você está apto para poder viver uma vida de bênção. Você não está pagando nada, porque o Senhor Jesus já pagou todo o preço na cruz. Ele não precisa que você pague nada. Eu sei que isso vai muito contrário, muitas vezes, do que nós cremos, porque a nossa mentalidade acha que nós temos que pagar por algo. Não, eu fiz errado, eu tenho que pagar. Mas a verdade é que Jesus já pagou. E aqui eu queria entrar no quinto ponto. Rejeite a voz da condenação e declare a justiça de Cristo sobre você. Né? Nós falamos até aqui como que as palavras liberadas sobre as nossas vidas geram frutos. Mas eu quero falar de um outro tipo também de voz que nos prejudica muito na nossa vida, que é a condenação e a culpa. Então, com certeza você já, né, passou por isso.
É a voz que nos abate, né? Que nos deixa triste, que mina a nossa fé. Essa é a voz do diabo. Você tem que conhecer a voz. Satanás significa acusador, porque é o seu principal trabalho, nos acusar de dia e de noite. Então, ele aponta nossas falhas o tempo todo, constantemente. Você vai, vir nos seus pensamentos. Quando nós fazemos algo bom, ele aponta que você não fez o bom o suficiente. Quando você faz algo de errado, ele nos lembra disso com frequência. Ah, lembra? Mas ontem você gritou, você foi na igreja domingo, orou pelo seu marido, né? E prometeu que ia ser tudo muito bem durante a semana para que ele pudesse se converter. Aí chegou segunda-feira, né? Você já explodiu com ele, e aí ele fica ali, ó, olha lá, ó, você não é crente? Acabou de ouvir a palavra ali agora, tá fazendo tudo ao contrário. Isso é a voz do diabo, não é a voz de Deus, né? O diabo, ele vira diversas vezes para nos sentir culpados, né? Nos fazer sentir culpado, que a gente é insuficiente, né? E aí você começa o pensamento, a culpa é minha, eu não sou a pessoa certa para lidar com isso, a minha família, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, né? Então, esses pensamentos de acusação e condenação são motivos de muitas doenças, né? Como depressão, pânico, úlcera, insônias, né? Muitos de nós não dormimos a noite direito. Perdemos o sono, viramos a noite. Isso aqui é por causa de condenação, né? Nós nos sentimos condenados. E nós precisamos aprender a lidar com essas acusações. Se nós erramos de fato, né? Nós vamos diante do Senhor, nós nos reconhecemos o nosso erro e nós recebemos o perdão de Deus. Nós somos perdoados. Mas muitas vezes a questão é que nós não sabemos discernir, né, quem é a voz. E algumas pessoas recebem esse tipo de acusação e pensam ser a voz de Deus, né? Mas Deus, quando ele nos traz, o Espírito Santo nos traz a revelação de algum erro, é para mudança do nosso espírito, a mudança, não tristeza. Então, a primeira coisa a fazer é identificar de quem que é a voz que está falando conosco. Se é a voz de Deus ou do diabo. E isso é importante, nós precisamos ter muito cuidado para não confundir a acusação do maligno com o convencimento do Espírito. Então, o Espírito, quando nos convence de algo que nós estamos fazendo errado, nos dá aquele estalar assim na mente, você fala, nossa, é verdade, eu não vou mais fazer isso. E você muda o seu caminho. Agora, quando a condenação vem, você fica para baixo, você perde a fé, aquilo te entristece, você cai na depressão e muitos outros, como eu falei ali anteriormente. Então, nós precisamos identificar essa voz, porque todo sentimento que traz angústia, que traz tristeza e pesar, que nos deixa para baixo, não provém de Deus, mas do diabo. Ele é quem quer nos oprimir. Então, você precisa saber isso. A obra do Espírito Santo em nós sempre não irá nos trazer o que é alegria, né? Vai nos produzir uma questão positiva, mas vai gerar vida através de nós. Então, mesmo que o Senhor nos mostre os nossos erros, ele nos leva ao arrependimento. E isso resulta em alegria e vida em nosso espírito. Amém? Então, se você errou, né, precisa apenas se arrepender. Fácil assim. Você precisa se arrepender, rejeitar as acusações do diabo em sua vida e prosseguir. Por fim, nós vencemos a acusação e a condenação pelo sangue do Cordeiro. Às vezes, nós somos ensinados que o sangue, né, precisamos clamar pelo sangue e de forma correta. Nós estamos habituados a chamar pelo sangue, né, como se fosse um amuleto. Né? Tem até, às vezes, aqueles memes na internet, né, que falam assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem até uma musiquinha, né, que começaram a cantar esses dias. Mas o sangue de Jesus é muito além disso. Jesus, ele veio para pagar os nossos pecados. Então, quando nós erramos, ele nos perdoa. Mas, Dani, às vezes eu erro tão recorrentemente, é todo dia o mesmo erro, sabe? Quando você coloca a lupa em você, você vai ver seus erros, porque nós, de fato, não somos perfeitos. Mas quando você olha para Cristo, ele em nós é capaz de vencermos as nossas falhas. É ele através de nós. Então, nós precisamos reconhecer que não é a nós mesmos, é o Senhor através de nós. Quando você entende que o sangue o fez justo,
e que todos os pecados são perdoados, então você é protegido da acusação. Deus sempre olha para o Cordeiro. Jesus assiste o Cordeiro, ele é perfeito. Quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus, e Jesus é perfeito. Então, essa é a verdade sobre você, porque Jesus é perfeito, você também é. E eu não estou falando uma blasfêmia, isso não é blasfêmia. A palavra a palavra fala que aquilo que o Senhor é, nós somos, né? Porque nós estamos em Cristo agora. Então, não é uma questão de quão bom nós somos, é uma questão de quão bom o Cordeiro é. Amém? Então, pare de olhar para você. Quando você olha para si mesmo, você vai ver todas as suas falhas, você vai ver que realmente não dá conta. Mas quando você olha para Cristo, você fala que nele tudo é possível. Então, você é preciso reconhecer que não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito e estamos nele. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu gostaria que você fizesse uma declaração, né, comigo, para que você possa entender de fato quem você é em Cristo e você declarar as palavras certas a seu respeito, para que você possa viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, né? Se você puder declarar, fala assim comigo: eu sou justa, sou perdoada, nenhuma condenação mais há para mim, pois eu estou em Cristo Jesus. Não aceito nenhuma voz de culpa e de acusação na minha vida. Eu vou digitar isso e mandar para a Thalita, e aí ela manda para vocês. É bom você ter isso. E você declarar todos os dias, né, que você é justa, você é perdoada, né, e que nada, nenhuma condenação está sobre a sua vida. E a partir de hoje, minha irmã, você possa viver uma vida abundante no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, aonde você for. O Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. E você mudando a mentalidade e declarando aquilo que ele tem para você, você vai viver, eu tenho certeza disso, porque eu sou prova disso hoje, viver coisas grandes no Senhor, e você será uma mulher feliz, amém? Que é isso que o Senhor tem para você, que você seja feliz, amém? Bom, hoje é só da minha parte, e aí eu quero passar para a Thalita, fica... Amém, glória a Deus, Dani, que palavra abençoada, meu Deus. Foi um puxão de orelha, viu? Porque, olha, eu falo que mulher normalmente é muito reclamona, né? O brasileiro em si, mas a mulher, ela é muito reclamona normalmente, e às vezes, sem querer, realmente a gente acaba amaldiçoando no pensar, no falar, no reclamar. Foi um puxão de orelha totalmente necessário. Foi bênção demais, assim, porque realmente é o que eu tenho mais visto e a gente acaba fazendo isso mesmo. Às vezes, ao invés de da gente abençoar, a gente acaba amaldiçoando, né? Com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente acaba passando por certas circunstâncias que a gente começa só a ver coisa ruim, a gente não começa, a gente para de ver as coisas boas, né? A gente para de analisar e ver os momentos bons que a gente viveu. Isso seja com a família, seja no casamento, seja no trabalho, né? A gente acaba murmurando demais e esquecendo das boas memórias e das coisas boas. E realmente a gente tem que ser quem o Senhor diz que a gente é, não o que a circunstância diz que a gente é, não o que as pessoas dizem que somos. Eu brinco que pelo menos eu comigo mesma, Thalita, né, na minha vaidade, eu sou muito quem realmente o Senhor diz quem eu sou. Então, quando eu estava para engravidar do Benjamin, minha família toda falava assim: como que você quer engravidar? Você está muito gorda, você precisa emagrecer. Eu falava, gente, eu estou bem do jeito que eu tô, eu me amo desse jeito. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui pelo que os outros, na questão, no quesito de aparência, eu nunca fui muito pelos outros. Eu sempre sou muito do contra. Então, se ela fala, ó, tem duas roupas, qual que você gostou mais? Quando fala, essa daqui eu não gostei, provavelmente aqui não gostou, é que eu vou usar. Porque eu sou
eu não gosto muito da opinião das pessoas. Eu tenho que olhar e me sentir bem, não porque eu quero contrariar, mas sim porque eu quero olhar e falar assim, não, eu me sinto bem. E aí foi ao contrário, quando eu engravidei do Benjamin, eu falei que era para pagar a língua da família toda, eu só vomitei os 9 meses. E ao invés de eu ganhar peso, eu perdi. Então eu engravidei, eu estava com 86 quilos, e 86, 88 quilos quando eu engravidei do meu filho, e quando eu fui para ganhar ele, eu estava com 72, porque eu só vomitei a gravidez inteirinha. E aí as pessoas falavam assim, nossa, Thalita, você emagreceu demais, meu Deus, não tinha nem bunda mais. Aí eu falava, tá vendo? Vocês falavam que eu tava gorda demais. Aí emagreci. Então, as pessoas elas nunca vão estar satisfeitas. Aí quem tem que estar satisfeito é a gente e Deus. Então a gente tem que olhar e a gente tem que saber se a gente está se sentindo bem dessa forma ou não. E tem que entender que, como a Dani falou, né, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para se morar. Mas muitas vezes as pessoas decidem morar no deserto, né? É igual fala, às vezes você está passando por, você foi vítima de alguma coisa, todo mundo, todos nós já fomos vítimas de alguma coisa. Agora, você se vitimizar para sempre, isso não é o certo. Vítima todos nós fomos, mas a gente não pode se vitimizar para o resto da vida, falando, ai meu Deus, eu fui traída e eu vou ser traída para o resto da vida, ai meu Deus, eu nunca vou, porque o seu casamento não deu certo uma vez, eu nunca vou achar alguém que preste, ai, porque a minha mãe brigou comigo, então eu nunca vou ser uma boa mãe, porque os meus 2 trabalhos que eu tive foram péssimos, então eu nunca vou ter um trabalho bom. Então, olha o tanto de coisa que a gente profetiza para as nossas vidas realmente de ruim, né? Quantas coisas, quantas maldições que a gente traz para dentro da nossa casa, para a nossa vida profissional, para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. Até mesmo o meu esposo descobriu nesses dias que a palavra moleque vem algo como se fosse como se a gente estivesse amaldiçoando. Eu esqueci o que ele falou para mim, mas é como se a gente estivesse amaldiçoando. Ele falou: nunca mais eu vou chamar ninguém de moleque. Então é menino. Então, assim, tem coisas que a gente não sabe, né? E aí, por ignorância, a gente acaba amaldiçoando, mas tem coisa que a gente sabe, né? Que a gente está amaldiçoando. Então, às vezes, quando eu vou falar que meu filho, quando tá muito bagunceiro ou quando tá muito respondão, eu até brinco com a minha família manda mensagem, e o bem, como tá? Eu falo, tá uma bênção de Deus. Vai declarando, né, aquilo que a gente quer. Exatamente, eu estou declarando para a vida dele, tá uma bênção. Aí quando tá difícil, a gente tem que falar, não, gente, tá tudo certo. E aí eu até lembrei de um louvor aqui, eu só vou ler, tá, gente, que eu não canto. E eu ainda tô rouca só para ajudar. Mas é um louvor da Kellen Bianca, que chama Está Tudo Bem. Depois eu mando lá para vocês. Mas fala assim, ó, estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil para mim. Jesus, não quero contar para ninguém as coisas que eu só conto para ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô para desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil para poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar, mas, Pai, tu sabes das feridas que eu carrego e de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo, e quando me perguntam, eu respondo assim, que é o que a gente tem que responder. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele que me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está contigo, eu sei que vai ficar. Então, é isso, assim, eu acho que a gente, todas as vezes, quando as pessoas perguntam, tô bem, porque a gente tem que profetizar, porque quanto mais a gente fala, nossa, tá ruim, tá péssimo, ai meu Deus, quanto mais a gente reclama, a gente atrai mais coisas ruins para a nossa vida. Então, a Não gente é tem que. desculpa, não é Pode. negar a realidade, mas nós temos que preservar a nossa vida, né? Então, eu até dou um conselho: tem alguém de fé para que você possa abrir a sua dificuldade. E para outros, tá tudo bem mesmo, sabe? Exatamente. Porque tem pessoas que não vai te ajudar com palavras e com nada. Vai só te enterrar mais ainda no fosso. Então, é melhor você preservar a sua vida. Exato. A gente tem que realmente falar
para o Senhor, principalmente, né? Que ele quer saber da nossa verdade, realmente, se a gente está bem ou não. Para ele tem que saber, Senhor, eu tô péssima, realmente para mim tá muito difícil, Senhor. Para ele a gente tem que se rasgar, né? E falar para as pessoas que realmente vão poder ajudar a gente de uma forma. Mas a gente não, é igual eu falo, eu falei desses dias, né? Que eu falei sobre o devocional, em fazer devocional com os homens. Que as mulheres sentem que os maridos precisavam ter um devocional dos homens também. E eu falo, o homem não tem a mania de fazer igual a mulher. A gente que mulher, a maioria já sai desabafando para todo mundo, vai falando para todo mundo, mas o homem não. E é necessário que a gente fale para o Senhor e vá falar, desabafar, a não ser tem uma grande amiga que você sabe que vai poder te ajudar, vai te dar força, falar, amiga, não desista. Sim, mas não, a gente tem, acaba fazendo da nossa vida um livro aberto e vai falando também tudo para todo mundo. E nem todo mundo quer nosso bem. Então a gente tem que vigiar quando a gente vai falar, quando a gente vai profetizar, né? Ou quando a gente vai reclamar, a gente tem que vigiar, irmãs. O Senhor fala, né? Orar e vigiar. Então a gente tem que orar e vigiar, porque a gente acaba atraindo essas coisas ruins para as nossas vidas. Mas foi uma bênção, Dani, uma bênção a palavra. Foi um puxão de orelha para mim, para todas, eu acredito. E aí eu até esqueci de apresentar antes, tá, gente? A Dani, ela é da videira, da igreja que eu estou congregando agora, que é uma bênção. E eu comecei aí na célula, foi na casa dela que eu comecei aí. Ela é anfitriã, ela e o esposo dela são uma bênção, uma família abençoada, as filhas dela são bênçãos demais. E a videira é uma igreja também que tem aí espalhada pelo mundo inteiro. Então, quem ainda não está, né, em alguma igreja, me sentir vontade de conhecer a Videira também é uma grande igreja, é um lugar abençoado, que eu e minha família, a gente tem vivido momentos muito especiais, principalmente nas células, né, que é onde a gente pode estar mais pertinho um do outro, e tem sido bem, são as trocas, as orações, e a Dani é bênção, desde a primeira vez que eu ouvi ela falando um pouquinho da palavra, eu falei, meu Deus, eu preciso convidar ela para levar a palavra, já senti a presença, eu falei, eu preciso que ela compartilhe da palavra do Senhor. E tem sido bem, são esses momentos que a gente tem vivido juntas. Agradeço a Deus, Dani, pela sua vida, obrigada por compartilhar. E antes da gente finalizar, eu vou passar aqui, tem alguma irmã que quer compartilhar algum testemunho, quer pedir oração, esse é o momento da gente pegar os pedidos de oração antes da gente finalizar, para a gente fazer a oração final pelos pedidos. Se tiver alguém ou algum pedido de oração, abram o microfone ou coloquem aqui no chat o pedido de oração. E aí, aproveitando enquanto as irmãs, né? Não sei se tem pedido aqui, ó. Deixa eu ver. Eu quero compartilhar, né, sobre momentos ruins. E aí hoje eu tenho uma amiga minha que o irmão faleceu hoje, de ontem, um acidente de moto, 27 anos. E aí eu ia hoje no velório, ia ser das 9 até as 3 horas da tarde, mas acabou que o corpo inchou muito e teve que fazer o velório antes, né? E aí a importância de você ter, né, amigos e desabafar. Que eu cheguei lá para acalmar, né, para poder ser instrumento do Senhor, até pedi para as irmãs, falei, gente, me dá cobertura, né? Vou lá orar pela vida deles, tal. E quando eu cheguei lá, ela estava bem triste, mas aí a gente começou a conversar, e aí começou a mudar de assunto, e aí a história já foi mudando no final, gente. Eu só acabei chegando tarde porque a minha amiga resolveu fazer um churrasco. Fez um churrasco. Vamos fazer um churrasquinho aqui, Thalita, já que você está aqui. É tão difícil você vir. E aí, como é bom a gente ter pessoas, né, por perto que a gente goste, que a gente ame, porque é nesse momento que o Senhor vai usando para que a gente possa falar. E a gente começou a falar de salvação, eu e meu esposo, a gente começou a falar do fim dos tempos. E aí eles começaram a tirar dúvidas que eles não são cristãos. E aí começaram a tirar dúvidas da Bíblia. E aí no final eu falei, vamos orar. E aí a gente conseguiu fazer uma oração abençoada e foi uma bênção essa tarde. Então, realmente, o quanto é importante você escolher as pessoas certas para você desabafar, para ter os momentos de alegria, de tristeza, porque, como eu falei, não é todo mundo que realmente quer o nosso bem, né? Então, a gente tem que escolher a pessoa certa
para poder desabafar e para falar. Vamos lá, ó. Pedidos de oração. A Regiane está pedindo oração pela vida dela, pela família, pela gestação dela. Direne está pedindo oração pelos filhos, Stephanie e Daniel. A Dani está pedindo oração pela família que meu filho está se formando e que Deus abençoe por muitas bênçãos que vai acontecer na vida dele, com certeza, Dani. Eu creio. Josefa também pedindo oração pela saúde e pela família. A Carla, peço oração pela saúde do meu pai, Sebastião da Penha, sentiu muita dor na coluna. Peço oração pelos meus filhos, Rodrigo dos Santos, Marcos Fabiano de Oliveira, pela vida espiritual e casamento da minha filha Larissa dos Santos, Bruno Gomes, e também peço pelo meu casamento e vida do meu esposo Anderson Fernandes. Amém. Minha vida espiritual. Eu vou pedir oração aqui para duas pessoas, que é o Ernesto, que é o pai de uma amiga, que ele está pedindo muito de oração, precisando muito de oração, e pela Júlia também. Queria pedir oração pela vida dela, que os dois estão passando por momentos muito difíceis. Então, quero que vocês orem por essas duas pessoas também. Amém. Amém. Quem mais? Tem mais algum pedido de oração, irmãs? Eu vou pedir. Dani, você faz uma oração por nós? Como são bastante nomes, pode, né, apresentar só os pedidos de oração, não precisa apresentar um por um. Amém. Se quiser apresentar um por um, também fica à vontade, está nas tuas mãos. Amém. Ore por nós e por todos os pedidos de oração. Amém. Eu quero, né, também já agradecer pela oportunidade, né, que para mim também foi muito bênção essa experiência aqui com vocês. E prometo, né, assim que for possível, estar aqui mais vezes ouvindo a palavra com vocês também. Amém? Então feche seus olhos, né? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada família, de cada pedido de oração aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dessas pessoas, na vida dessas crianças, na vida desses filhos que as mães têm pedido. Pai, visita cada um deles, Senhor, com teu Espírito Santo, manifeste o teu poder e a tua glória em sua casa, na sua família. Pai, eu quero abençoá-los, quero declarar, Senhor, vida de Deus fluindo na sua família, na sua casa, que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor para você. Senhor, livra, Senhor, do mal, livra, Senhor, da maldição que vem tentando roubar a bênção na vida dessas pessoas. Senhor, eu quero declarar saúde, seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma saúde, aquilo que o Senhor viveu na cruz, para que nós possamos viver, que nós possamos desfrutar de uma saúde abençoada, em nome de Jesus. Visita cada um, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida abundante, conforme a tua vontade sobre nós. Eu abençoo a gestação, Senhor, da minha irmã. Quero declarar, Pai, que haverá um bom parto. Em nome de Jesus, guarde, Senhor, a vida do bebê, guarde a saúde do bebê, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a cada lar aqui presente e declaro, Senhor, a salvação aos alcance, a libertação aos alcance, em nome de Jesus, e que nós possamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra, assim como o Senhor nos chamou, Pai, para viver, Pai, o sobrenatural, que nós como mulheres, nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, que assim será, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, aleluia. Amém, glória a Amém, Deus. glória a Deus. Que bênção, meninas. Boa noite a todas. Amém, glória a Deus. Um restinho aí de dia abençoado. Amanhã, quem está no Devocional das Manas, até o Devocional das Manas, as que forem entrar. E que Deus abençoe vocês até segunda ou até amanhã. Vamos nos falando, tá bom? Dani, obrigada, meninas. Boa noite a cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau.